Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar os sentimentos da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Palavra do Senhor. Quase no início dessa tarde da segunda-feira de Carnaval, repassando os mandamentos, como a missa de hoje vai nos lembrar o texto que eu li ontem, quando aquele moço pergunta: o que fazer para ser feliz? O tema desse momento é mais ou menos esse: a verdade como um caminho da felicidade. O 8º mandamento diz: não levanteis falso testemunho. E é interessante que a palavra que mais se repete no catecismo, quando trata-se desse mandamento, é a palavra verdade. Aliás, é uma riqueza espetacular de citações bíblicas. O nosso Deus é o Deus da verdade. A verdade de Deus, ela nos liberta. Jesus disse isso explicitamente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para nós tem nome. A verdade é Jesus. É isso que Jesus falou no tribunal para Pilatos: eu sou a verdade. É isso que Jesus falou para os discípulos no capítulo 14, versículo 6 de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos de fato viver como discípulos de Jesus, é preciso estabelecer em nós a verdade de Jesus. Não é fácil, porque desde pequenos nós somos treinados para o fingimento, para a mentira. Porque como nós somos limitados, você é e eu sou, a gente tenta esconder, até por causa da hipocrisia da sociedade. Nós temos medo de mostrar quem nós somos. Por quê? Porque lá no mais íntimo do nosso coração, o maior de todos os medos nossos é o medo de não sermos amados. Esse é o único medo que a gente tem: medo de não ser amado. E aí, para a gente ser amado, porque infelizmente as pessoas amam, entre aspas, porque não é amar, a imagem que tem de nós, nós passamos a vida preocupados com essa imagem. Aqui relaciona-se
o sacramento da reconciliação. Quantos de nós nunca tivemos a coragem de confessar um pecado? Um pecado que talvez nem era pecado. As bobagens que ensinaram a gente a fazer, principalmente nessa área da sexualidade, da afetividade. Guardamos, por medo. Por que a gente não queria que a mãe soubesse, o pai soubesse, que a gente tirou nota baixa? Só porque o pai e a mãe iam bater na gente? Não. Mas o medo de ser comparado. E quantas vezes nossos pais compararam? Olha, fulano melhor do que você. Seu irmão, quando tinha essa idade, ele só tirava 10. Mentira, ninguém só tira 10. A gente se compara. O medo de não ser amado vai fazendo a gente criar máscaras. Porque eu preciso me apresentar conforme criou as expectativas. Desde as coisas simples. É o cabelo da gente que a gente olha no espelho para ver se está arrumadinho. É a roupa que a gente dá uma ajeitada, porque a gente quer aparecer aos olhos dos outros. E o triste é que isso nós vamos jogando também para o espírito. Aí começa com a mentirinha. Aliás, eu digo aos meus filhos lá de Betânia, quem conseguir libertar-se da mentira, esse estará livre de toda e qualquer droga. Tenta achar um pecado que não esteja braço dado com a mentira. Adultério, mentira. Aliás, a própria palavra adúltero, adulteragem significa mentira. Roubo, mentira. Droga, mentira. As pequenas mentirinhas que às vezes o pai e a mãe ensinam a criança. Ô mãe, tem um homem no telefone que quer falar com a senhora. Diz que eu não estou. Mas eu estou vendo a senhora aí, mãe. Então diga, completa a frase. Diga que eu não estou para ele. Aí é verdade. Mãe, fulano falou isso. Ah, deixa pra lá, isso é bobagem. Você vai encobrir. Ah, mentirinha de nada. Não, a mentira nunca. A moral da igreja diz, a verdade nem sempre. Há situações que a pessoa não precisa saber a verdade. Não tem nada a ver com a vida dela. Uma pessoa chega para você e diz, quantos namorados você já teve? Isso não é de sua conta. Eu não tenho que falar a verdade. Já tive 25. Mas não vou falar. Eu não vou dar conta da pessoa. Então, a verdade nem sempre. A mentira nunca. Esse é um critério que ajuda muito a gente. Quantas pessoas querem saber coisas da minha vida? Olha, por que eu vou falar? Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não estou sendo infiel a ela. Porque também tem uma coisa importante, esse espírito de curiosidade, para saber as coisas da vida dos outros. Para quê? Assim a gente tem que ser até meio grosso. Porque a pessoa, ela se sente livre para invadir a nossa privacidade. E ninguém é obrigado a revelar-se para todos. Ninguém. Aliás, o espírito desse mandamento é exatamente para proteger a dignidade da pessoa. Por isso que o catecismo condena com todas as letras, a não ser num caso gravíssimo, a não ser que esteja envolvido outras pessoas, você jamais deverá comentar o erro de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa. Me impressiona muito isso na doutrina. Esse é o único pecado que é mortal sempre. Único. Matar uma pessoa pode não ser pecado mortal. Aliás, matar uma pessoa pode não ser pecado nem venial. Por exemplo,
se você cair na desgraça por um acidente de matar uma pessoa. Você matou uma pessoa, não foi pecado. Ou, como o catecismo fala, quando fala do 5º mandamento, não matar, a pessoa que mata para se defender, legítima defesa, intencional ou não cometeu pecado mortal. Aliás, eu tenho dúvida, mas acho que o catecismo não fala nem em pecado venial. Porque, segundo a nossa fé, você tem a obrigação de defender a sua vida. E se alguém veio na sua direção para eliminar a sua vida, e o único recurso que você tem é eliminar a vida da pessoa, não é pecado. No entanto, roubar pode não ser pecado. Isso é moral. Você pode não concordar com a moral, mas que é. A pessoa está com o filho morrendo de fome. Ela passa lá num lugar e vê que dá de apanhar uma fruta, ou pegar um pedaço de pão. Ela faz isso, leva para o filho. Não pecou. Pode até confessar, para não criar o hábito de começar a roubar. Porque tem gente que acostuma a roubar e não para mais, viciou em roubar. Agora começa até a roubar para manter só uma necessidade psicológica. Agora, quando eu falo da vida de qualquer pessoa que não seja em confissão, sacramento, eu estarei sempre cometendo pecado mortal. É o único caso. Não há nenhuma justificativa. Se você viu alguém fazer coisa errada, mas não é chamado a testemunhar, por exemplo, porque o falso testemunho significa que o verdadeiro testemunho eu posso dar. Se você não foi chamado a dar testemunho, mas pura e simplesmente comenta, você está em pecado mortal. O catecismo tem um segredo que me ajuda muito, e eu acho que pode ajudar você também. O critério de Jesus. Significa, quando eu estou decepcionado, triste, com uma palavra, um ato de alguém, eu preciso dar a essa pessoa o benefício da dúvida. Porque a gente não sabe o que está se passando no coração da pessoa. A gente não sabe por que a pessoa reagiu daquele jeito. Por que será que com muita facilidade, principalmente quando está relacionado com a gente, com tanta facilidade, a gente já julga uma pessoa. A gente condena a pessoa. E muitas vezes condena e julga ao mesmo tempo. E depois a gente olha para a pessoa e não vê o benefício da dúvida. Oh, meu Deus, o que será que está passando com essa pessoa? Por quê? Porque nós ficamos na autodefesa. A autodefesa está relacionada à hipocrisia. E diga-se de passagem, por que será que esse foi o grande pecado condenado por Jesus? Eu escrevi um dos meus livros, o livro inteiro é sobre esse tema, chamado Corações Curados. Que eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha. Por que Jesus foi tão duro com os fariseus? Eles eram gente boa. Eles não faziam mal para ninguém, não. Eles rezavam várias vezes no dia. Eles pagavam o dízimo, pagavam e paga, até do hortelã, até hoje. Eles sabiam a Bíblia de cor. Eles cumpriam cada vírgula da lei. E Jesus falou-lhes palavras que, se você falar para alguma pessoa hoje, processa você, dá morte. Jesus nos chamou de sepulcros caiados, de geração adúltera, de homens e mulheres que não valiam nada, raça de víboras, sepulcros caiados, geração adúltera. Tinha dia que parece que Jesus estava completamente mal-humorado.
Porque bastava ele ver um fariseu, ele metia o dedo na cara do fariseu e descia além. Mas por quê? E ao lado disso, que eu exploro no livro, por que que os pecadores, Padre Jonas falava da Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios. Por que que para os pecadores, Jesus era sempre bonzinho? Eu já ouvi gente dizendo que não aceita esse negócio de opção pelos pobres e de proteger marginal. Às vezes você vê na televisão, quando eles filmam lá um bandido, alguém que fez alguma bobagem, aí o apresentador diz: eu não tenho pena, quero ver agora os direitos humanos vir aí defender esse marginal, esse criminoso. Muita gente não aceita. Diante do pior pecador, Madalena, Zaqueu, Mateus, Pedro, Paulo. Paulo era um assassino, gente. Um homem de um temperamento horroroso. Diante desses pecadores, qual é a atitude de Jesus? Madalena. A atitude de Jesus com Maria de Magdala é uma coisa que emociona. A gente chora lendo o carinho de Jesus. Outra, a paciência de Jesus com os pecadores, que nós mais precisamos aprender. Maria de Betânia, uma prostituída de leprosos, aquela que muitos confundiram e confundem ainda com a Maria Madalena. Mas Maria Madalena é da Galileia, Maria de Betânia é da Judéia. São 2 regiões longe, diferentes. Maria de Betânia prostituía-se em Betânia com os leprosos, uma prostituição medonha. Ganhava muito dinheiro por isso, porque era uma mulher que servia os leprosos. E nós sabemos que Jesus se hospedava na casa dela. Vocês imaginam quantas e quantas vezes Jesus e os apóstolos dormindo em Betânia, dormindo pelo chão, porque a casa deles era pobre, a casa de Lázaro, e a Maria de Betânia não chega 1h, 2 da madrugada, fedendo o perfume da prostituição, porque elas trabalhar com leproso, ela tinha que usar muito perfume, e segundo o Evangelho, perfume de altíssima qualidade. Nós sabemos que Jesus levantava de madrugada para rezar. Eu imagino quantas e quantas vezes Jesus não deve ter acordado quando Maria de Betânia chegava de madrugada, fedendo perfume e pecado. E Jesus não falava nada. Não era hora, talvez, Jesus se levantar. Senta aqui, Maria. Eu preciso falar com você. Você está vivendo no pecado. Se você continuar com essa vida, você vai para os quintos dos infernos, seu safado, sem vergonha ordinária. Uma quenga. Nunca. Ah, mas quem está errado você tem que corrigir. Que jeito? Jesus ensina que o jeito mais espetacular de corrigir é não condenando a pessoa. Maria de Betânia chegava, passava. Jesus deve ter sentido muita dor no coração e rezado ao Pai. Por que ele saía de madrugada e ia rezar? Rezar para isso. Até Jesus, isso é uma coisa que daria de fazer uma meditação bonita. Até Jesus intercedia pelos seus discípulos. O ministério de intercessão é um dos mais espetaculares e principalmente que pai e mãe podem fazer pelo seu filho. Pois Jesus subiu a montanha e ia rezar pedindo pelos seus discípulos. Ele disse para Pedro: eu rezei porque Satanás queria peneirar você, eu intercedi por você. Quantas vezes Jesus deve ter intercedido por Maria de Betânia? Pai, ajude Maria a sair dessa.
Ajude Maria a sair da prostituição, Pai. Mas Maria não saía da prostituição. Aliás, João 12, o jantar em Betânia, texto que nós rezamos todo ano, na segunda-feira santa, conta-nos que somente 6 dias antes da Páscoa é que Maria se converteu. Já tinha ressuscitado Lázaro, ela já tinha sentado-se aos pés do Mestre, mas não converteu-se. Só 6 dias depois. Talvez ela até estava no processo. Eu acredito nisso. Quando Lucas 10 conta que Maria de Betânia estava lá prestando atenção na palavra de Jesus, com certeza o seu coração abrasou. Com certeza ouvindo Jesus. Inclusive quando Jesus elogia Marta, ele elogia Maria diante de Marta, ele elogia exatamente isso, dizendo: Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Significa que todas as outras serão tiradas, também na minha e na sua vida. Maria já estava num processo, mas a conversão de Maria, cronologicamente falando, é um dos poucos casos que a Bíblia nos dá a data. Segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa. Maria de Betânia chega em casa à noite, na janta. Quem sabe foi se preparar para sair, para trabalhar mais uma noite. E quando ela vai pegar o seu perfume, para se perfumar e levar o vidrinho de perfume, para atrair os seus clientes, a casa estava vazia. E ela olha do lado, a casa grande que morava Marta, seu marido Simão, o leproso, fariseu, homem rico. E ela escuta que lá naquela casa está tendo um jantar. Ela não tem dúvida. Ela pega o perfume inteiro, dá a volta, entra pela cozinha da casa e se coloca aos pés de Jesus. E aí começa o processo de conversão. Claro, os convidados do fariseu, e aí vocês entendem o que eu estou tentando explicar do farisaísmo. Os convidados do fariseu e o próprio fariseu que convidou já começou a julgá-lo. E a julgar Jesus. Olha que coisa impressionante. Eles não julgaram só a Maria, eles estavam julgando Jesus. O Simão, então, safado, ordinário, homem cheio de pecado, devia estar feliz da vida, porque Jesus estava na casa dele. Olhe bem, como é que a gente deixa passar a graça? Simão é uma anta que deixou passar a graça. Jesus estava na casa dele. E ele olhando para Jesus e pensando: se esse homem fosse profeta mesmo, saberia muito bem quem é essa desclassificada, quem é essa meretriz, essa quenga, que agora está lavando o pé dele. E Jesus, que olha para a pessoa e vê, porque basta você olhar com o jeito que Jesus olhava, que você também vai descobrir. Ô Simão, deixa de ser besta, Simão. Simão, olha o texto aqui que nós acabamos de ler de Efésios. Você já está com o coração endurecido, rapaz. Não se viu isso? É como se dissesse: olha para você, Simão. Você não vale merda nenhuma, eu estou aqui na sua casa. Não sei se Jesus falou merda. Ela deve ter pensado. Claro. Se ele pensou, ele fazia igual o Padre Jonas. Ó, você me desculpa. Você não vale nada, Simão. Eu estou aqui na sua casa, sua besta. Está aqui inteiro eu. É hora de você fazer o mesmo. Mas essa é a tática do demônio. Enquanto a gente fica olhando os erros, os defeitos dos outros, a gente tenta encobrir o da gente. Só que não encobre. Aumenta. Piora. E Jesus acolheu. E mostrou
como Maria de Betânia era melhor do que Simão. Aliás, o nome de Simão já disse, é a pessoa fragilizada. Simão já significa isso, fragilizado, uma areia movediça. Maria, a mãe. Cada vez que Jesus falava, e o Padre Jonas falou isso hoje de manhã, a entonação que Jesus dava ao nome Maria é espetacular. O outro é Simão, nome igual ao de Pedro, também fraco, mas que teve a coragem de se transformar em Pedro. Simão, o leproso. Jesus não deveria nem ir na casa dele, porque ele era leproso, além de ser fariseu. Mas quando nós ficamos olhando para os defeitos dos outros, é isso que acontece conosco. A gente não olha os da gente. Aqui Jesus está do meu lado. Eu tenho a grande chance de falar: Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não valo nada, Senhor. Eu vivo a vida inteira tentando esconder os meus problemas. Mas esse é o grande pecado do fariseu. Além de não se arrepender, ele fica olhando os erros dos outros. Ô meu irmão, seja honesto com você. Aqui ninguém está filmando a sua cabeça. Você pode pensar livremente. Não é essa a sua maior dificuldade? Pensar mal dos outros, julgar as pessoas. Quantos amigos que você não tem mais? Separou, brigou. Por quê? Porque não aceitou a atitude da pessoa. Padre, eu era muito amigo dele. Eu era muito amiga dela, padre. Padre, eu tirava da minha boca para dar para ele. Fiz o possível e o impossível, padre. Aí aconteceu um dia, ela falou de mim, ele falou de mim. Ah, me perdoa, padre. Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bobo também. Eu não consegui mais. Rompi a amizade. Falar a verdade para o senhor, eu até mudei de igreja. Eu não vou mais lá naquela paróquia, porque foi o padre que me ofendeu. É uma mulher, padre. É uma mulher que não vale nada. Ela é ministra da Eucaristia. Eu não posso nem ver, padre, porque aquilo me irrita. Quando eu vejo ela com aquele janequinho subindo para o altar. Ah, meu Deus. Eu sei que essa velha não vale nada. Me decepcionei. Aí mudei de comunidade. Agora sim. Agora eu conheci uma turma jóia. Umas pessoas bacanas, gente santa, gente que não despreza a gente. Até quando? Até se decepcionar com ela de novo. E vai se decepcionar. E o que você não sabe talvez é que aquela pessoa está dando graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Tem pessoa chata demais. Tem gente que tem o dom de ser chato. Normalmente quem julga o outro é assim. Porque aí precisa espalhar os erros do outro para ver se todo mundo me dá razão. Olha o esquema que o demônio faz. Por que nós não podemos levantar falso testemunho? Porque na hora que você vai justificar, você sempre exagera, sempre aumenta, vai ampliando. E você passa a viver na mentira. Oh, meu Deus do céu. Quem gosta de mim, que gosta de mim. Com as minhas qualidades, e eu tenho muitas, você também. Se fosse para botar numa balança, 99% do seu peso é qualidade. Não tenha dúvida disso. Ah, e tem uns aí que estão dando risada de alegria, né? Bem pesado. Mas, eu já estou com quase 100 quilos de qualidade. Não tenha dúvida. O criminoso mais hediondo desse mundo, 99%, no mínimo, é coisa boa. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito que Deus tenha criado você.
O demônio não cria nada, 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 nada. A obra mais imperfeita o demônio não pode criar. Eu já tinha feito um estudo aqui, eu já contei também na televisão. Eu tinha uma leve desconfiança de que o pernilongo foi criado pelo demônio. Durante muitos anos eu fiz um estudo sobre esse tema. Porque é um bicho mais medonho da face da terra. Ele não tem utilidade nenhuma, a não ser picar a gente. De noite, na hora que você vai deitar, descansar. E ele é tão medonho que além de sugar a gente, ele avisa que está sugando. Mas é ruim, um bicho que não vale nada. Na orelha da pessoa, aí você dá um tapa, pega na orelha. Aí você acende a luz, acha o bicho? Você olha de dia assim, o seu quarto não tem lugar nenhum, teto tudo branquinho, não tem um pernilongo, deita para dormir. Aí você acende a luz, pega a toalha, você quer ter um prazer imenso em me esgaiar. E quando me esgaia, sai aquele tanto de sangue. Você fala, é meu, filho da mãe. Sugador de sangue. Bicho medonho. Eu pensava, esse bicho foi criado pelo demônio. Mas aí entrava em conflito com a teologia. Demônio não cria nada. Aí eu cheguei a uma descoberta que ainda quero comunicar ao Papa o ano que vem, quando ele vier celebrar aqui na Canção Nova. Eu hoje estou celebrando com ele. Também, se eles não deixarem eu ficar aqui em cima com o Papa, nunca mais eu volto aqui, vocês vão ver. Eu quero até com o Papa. Eu então cheguei à conclusão de que o encardido não criou o demônio. Perdão, que o encardido não criou o pernilongo, só adotou. O pernilongo é filho adotivo, foi criado pelo demônio. É o que o demônio tenta fazer comigo e com você. É claro que quando Deus criou os animais, o pernilongo tinha que ter alguma função que prestasse. Com certeza tinha. Eu não sei qual. Nem que seja para alimentar a lagartixa. Lagartixa gosta de comer pernilongo. Para alguma coisa ele serve. Mas como ele foi treinado pelo encardido, hoje parece que ele só serve para atazanar a vida da gente. Ô meu irmão, talvez, Deus o leve o guarde, talvez você está sendo também treinado pelo encardido. E por isso você se tornou mais chato do que pernilongo, que só suga os outros, suga a alegria. Tem gente que é um pernilongo da alegria. Chega numa pessoa, como é que você está? Eu estou bom. Aí a pessoa começa a sugar a alegria da pessoa. Tem gente que suga a paz. Aonde chega, fica um rastro, a marca do sangue. Suga a paz, suga a alegria, suga o entusiasmo, suga a fé. É gente que chupa, porque quer para si. Acontece que não tem a capacidade de reter. Imagina, um pernilongo que chegasse aqui no meu braço e sugasse o sangue, com algumas gotas do meu sangue, ele estaria alimentado. Mas acontece que a pessoa, pernilongo, que entra nesse caminho, que entra na falsidade, ela nunca está saciada. Nunca. Ela quer sempre mais. Nós vamos falar sobre isso amanhã, da cobiça. Mais. Nunca está satisfeita. Nunca preenche os seus vazios. É o que vai acontecendo conosco. Quando a gente entra nesse caminho da falsidade, quando a gente entra no caminho da mentira, você não consegue mais se recuperar.
Eu dizia, um jovem que usa droga, o que sustenta a droga dele é a mentira. Inclusive ele sabe disso. Eles falam, quando a pessoa diz alguma coisa que ele já desconfia, fala, isso aí é 171. 171 é o Código Civil brasileiro lá, aonde mostra a pessoa que, bom de conversa. A pessoa que sabe enrolar os outros. Sabe não, pensa que enrola. A pessoa que ele vai se tornando especialista. Gente, a mentira é um pecado tão grave, tão medonho. Por isso está aí nos mandamentos. Porque a pessoa com o tempo passa a acreditar na mentira. Passa. Eu tive um caso, quando eu entrei no seminário, de um rapaz, e a gente tinha muita pena dele. Esse rapaz teve uma enfermidade na bexiga, não sei aonde. Teve que fazer uma cirurgia delicada, séria. Era um bom rapaz. E depois, durante muito tempo, para fazer xixi, ele tinha que introduzir uma sonda na uretra. Dizia que toda vez tinha que fazer isso. Então o padre ficou muito preocupado com ele, que é uma situação delicada. O que o padre fez? Mandou fazer um quarto especial para ele, com banheiro. Naquela época nos quartos não tinha banheiro dentro do seminário. Então, fez um quarto com banheiro, tudo arrumadinho para ele, para que ele pudesse ter privacidade. Óbvio, levantar de manhã, nós dormimos no dormitório, aquele tanto de homem. Estou lá no banheiro fazendo essa introdução dessa sonda. Imagina a dor, o incômodo, a vergonha. O padre fez. Aí ele falou que o médico disse que ele deveria tomar diurético. E que um bom diurético era cerveja. Pois o padre, e é verdade, cerveja para quem tem problema, diurético é. Basta você ver a pessoa, ela está tomando cerveja, o tanto que ela levanta para ir no banheiro, né? Então é um deles, mas não é o melhor não. É diurético. Aí o padre, muito bondoso, muito santo, comprou uma geladeirazinha, pôs no quarto dele, e comprava uma caixa de cerveja em lata, não em exagero, mas deixava lá para ele tomar uma por dia. Então, o cuidado que o padre tinha com ele. Aí, fomos para outro seminário. Quando chegava a hora de jogar bola, esse rapaz era o que mais jogava. Corria desesperado no campo. Quando chegava na hora do serviço, ele punha a mão assim. Aquela cara de doente. Minha urina está presa, preciso tomar um pouco de cerveja. E a gente falava, doença boa, né? A gente tinha vontade de ter aquela doença, só para tomar cerveja, que calor medonho. Um dia o padre chegou para mim, por isso que não me esqueci, e falou, Léo, você tem problema para trabalhar na roça? Eu falei, para trabalhar todo mundo tem problema. Ninguém gosta da enxada. Quer dizer, a enxada não é problema. O problema é o cabo da enxada. Eu falei, mas graças a Deus não tem não. Mas você não joga bola. Eu falei, eu jogar bola? Só se eu sei a bola. Eu não presto para nada. Tirei a bola aqui, mandar eu chutar aqui, vai lá, não sei lá. Certa a cabelo da Luzia lá. Eu tenho um senso de direção, que é uma coisa medonha. Uma vez eu fiz um gol no Padre Zezinho, só que eu era da defesa. Ele no gol jogou a bola para mim. Você vê o campo ali livre. O padre meti no chute. Acho que foi o único gol que eu já fiz na vida. Ruim demais. Falei, padre, eu não presto para jogar bola, não aguento correr. Ele falou, pois é, mas o fulano. Bom, eu não sei. Aí o padre teve a ideia. Telefonou para umas freiras aqui, Santa Marcelina, São Paulo. Disse, olha, eu estou mandando aí um rapaz. Queria que fizesse
o exame, melhor especialista que tiver aí nessa área. E aí veio a notícia. Ele dizia que era milagre. E o médico descobriu que já faziam 5 anos que ele estava completamente curado. Olha, gente, perdeu a vocação. Porque ele era ruim? Não. Porque ele foi se acomodando. Ele não roubou. Foi o padre que pôs a geladeirinha lá para ele. Foi o padre que fez o banheiro para ele. Ele acostumou com a mentira. Aí, por medo de perder o privilégio, por medo de perder aquilo que agora, claro, ele estava acostumado. Eu sei disso, eu tenho dificuldade disso também. Não me põe para dormir com outra pessoa no mesmo quarto. Eu tenho dificuldade. Eu reconheço isso. Todo lugar que eu vou, eu tenho que ficar sozinho. Porque a gente já acostumou. Sei quantos anos que você vive sozinho. Mas, meu Deus do céu, daí a você alimentar uma doença? Pois digo uma coisa a vocês. Grande parte, principalmente das doenças chamadas psicossomáticas, elas são doenças criadas pela cabeça da pessoa por causa do falso testemunho. Inconscientemente, a pessoa cria uma enfermidade que é para os outros prestar atenção. Você já deve ter visto esses filmes onde a pessoa desequilibrada, ela cria situações que a parapsicologia tenta explicar. Pega fogo na cortina, cai pedra, estoura cano, estraga os eletrodomésticos. Tem pessoa que tem o dom de queimar a televisão, de queimar a rádio. Ela liga o rádio, pode ter certeza, logo está queimado. Por quê? Está querendo chamar a atenção sobre si mesma. A mesma coisa acontece com a doença. Porque tem pessoas que não saram nunca da doença. É dor na perna, aí trata da perna, vem para a coluna, aí é a bursite, aí é o problema nas costas, aí é o estômago. Como é que você está? Estou mais ou menos. Tem sofrido muito. Nossa, mãe. Eu vou falar a verdade, eu sofro desde criança. Parece que é uma sina. É sua. Que a pessoa quer chamar atenção. Querendo chamar atenção, ela dá essa ordem para o inconsciente. E o inconsciente se encarrega. E aí? E o catecismo aborda isso. Como nós vivemos na sociedade da mentira, onde tudo é falso. Tudo. Quer ver? O lugar por excelência da falsidade. Televisão. E você sabe disso. Porque você vem aqui na Canção Nova, você vê que nós estamos tentando produzir uma televisão de verdade. Mas a televisão você tem que pensar. Eles fazem maquiagem. Eu, graças a Deus, não faço, aqui na Canção Nova a maior parte não usa. Maquiagem, a não ser as mulheres, né? Mulher fora da televisão já vive maquiagem, imagina dentro da televisão, então. Tem artista que tem contrato, só pode me filmar do lado direito. Não aceito que filme a minha orelha esquerda, porque ela quase já está voando. Em nome. Por isso que quando você vê no aeroporto, na rua, um artista, você olha e fala, nossa, diferente. Parecia mais gordo e magro. Parecia mais alto. Eu imaginava que o senhor era grandão. Meu filho, eles filmam de baixo, aí você fica enorme. Né? E outra, a gente tem que preocupar com a roupa. Usa uma roupa de lista sempre, você fica que é um sapo, é um chimbotão. Então, essa preocupação, não porque você tem vaidade, não, para mostrar uma imagem boa. Como o mundo é especialista na falsidade, na mentira, a gente acaba alimentando-se da falsidade. Eu digo uma coisa a você, e você deve ter percebido, como nós precisamos combater. Por isso está escrito aí. Por isso, renunciai à vida passada. Por isso, renunciai à mentira.
Não é para isso que você se tornou discípulo de Jesus. Ah, que maravilha! Se cada um de nós, nesse acampamento, no carnaval, você já viu como o carnaval é a festa da falsidade? Homem vestido de mulher, a enganação, as falsas doutrinas mergulhadas nas fantasias, como eu falei ontem, a fortuna que se gasta para criar falsa alegria. O falso testemunho tem a ver com a falsa alegria, a alegria da bebida, a alegria da droga. Meus irmãos, quantos milhares de pessoas vão se tornar viciadas nesse carnaval? Eu hoje tenho, não sei, talvez o dobro de pedido para acolher na minha casa do que eu tenho capacidade de acolher. Ah, como seria bom se eu tivesse dinheiro para ampliar as casas, para fazer novas casas. Qual é a causa dessa droga? É essa festa. Começa com a bebida. Aliás, eu penso que nós precisamos criar isso que o Padre Jonas criou há 20 e tantos anos atrás. O Eugênio era magrelinha ainda lá em Cruzeiro. Já cantava bem, mas não tinha essa ressonância magnética que ele tem hoje na voz, né? Quando o padre começou, ali tinha uma grande inspiração. E eu penso que nós precisamos multiplicar essa inspiração, porque há momentos do calendário em que são momentos especiais que o demônio usa para afundar as pessoas. Carnaval. Essa é uma época, pois eu não falei ontem que o governo distribuiu 25 milhões de preservativos nos aeroportos. Tem um diácono que veio nos visitar, ele é de Israel. Quando ele chegou no Brasil, a primeira coisa que entregaram a ele no aeroporto, dando as boas-vindas, é um punhado de camisinha. Ele falou ontem para nós. Pensa a vergonha. Quando a gente chega no país dele, Israel, a primeira coisa que eles nos dão é uma flor, para dizer, seja bem-vindo à Terra Santa. Aí ele vem visitar o Brasil. Maior país católico do mundo, o que ele recebe? Um pacotinho de camisinha. Pensa. Então, carnaval é uma época forte de fingimento, de mentira, de sexo, de droga. Mas não é só carnaval, não. Uma festa, por exemplo, que está contaminando muita gente. O Natal. Nascimento de Jesus. Ressurreição de Jesus, que o carnaval começa a preparar. Páscoa. Natal. Esses feriados, e a maior parte deles são feriados religiosos, que se prolongam. Corpus Christi. Que pena. Quanto jovem se prostituindo nessas datas. Por causa da mentira. Então vai ter o feriado de Corpus Christi. Emenda. Aí, mãe, eu queria ir com as minhas amigas, filha do fulano, filha de cicrano, para a praia. Eu vou acampar lá. A mãe acredita. A menina vai se acampar lá na praia, lá no camping. Mas as amigas foram também, só que ficaram em outra barraca. E ela ali ficou com o namorado. Ou nem namorado, amante. Volta. Como é que foi, minha filha? Ah, tudo bem. Uma maravilha. A gente se divertiu muito. E aí vem a doença. Aí vem o arrependimento. Aí vem o aborto. Aí vem a perda da dignidade da pessoa. Vai fazer o quê? Meus irmãos, qualquer um de nós podemos ter todas essas enfermidades e consequências muito piores, de longos anos, sabemos lá por quê. Mas quando a pessoa fica se julgando e se condenando, é isso que acontece. Então essas festas precisam, e eu digo a vocês,
Um dia esse rincão vai estar cheio, em todos esses acampamentos, porque há no coração do povo, olha aí, a fome de Deus. Há essa fome, há esse desejo. Nossos jovens querem Deus. Me contaram que ontem à noite, foi uma beleza, uma maravilha, os jovens dançando, aqui no show, lá em cima, logo no final da missa ontem. O jovem quer se divertir, e deve se divertir, e tem que deixar o jovem se divertir, mas de um jeito santo, sem as meninas precisar ficar com a bunda de fora, sem esse convite à prostituição. E com uma diferença: aquela moça do acampamento na praia, ela volta para casa com a mentira, tendo que enrolar a família, peso de consciência. Como é que ela volta? Triste, desanimada. E você? Também vocês que montaram barracas aqui, como é que voltarão para casa? Cansado. Claro, não come direito, tem que se deslocar para ir no banheiro, machucado, fica doente, volta cansado, esbaforido. Mas entra dentro daquele ônibus, o coração está cheio de paz. Por quê? Porque você está na verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade que liberta. Eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que for falso na minha vida, a tudo aquilo que for falso na minha história. Eu renuncio, Senhor. Sim, eu renuncio, Senhor, todo falso testemunho que eu já proclamei, já falei, até inconscientemente. Eu renuncio, Senhor, toda mentira que eu estiver vivendo hoje, até mesmo em consequência de boas intenções, Senhor. Eu renuncio. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio toda mentira a respeito das pessoas. E proclamo: Tu és o meu Senhor. A verdade, a vida que eu tanto necessito, que eu preciso e que hoje eu me comprometo. Custe o que custar, Senhor. Eu quero viver na verdade.